Bora então, minhas senhoras. O grupo tá aqui, aliás, o chat tá aberto, então vocês podem mandar ali. Se vocês quiserem falar alguma coisa durante o momento que estarei trazendo aqui o conteúdo, podem levantar a mão, que eu libero o microfone para vocês. Eu quero que seja participativo, tá? Porque o nosso encontro hoje, e a partir de agora, esse é o inicial, toda segunda-feira, meio-dia, estarei aqui com vocês. Sempre trazendo um conteúdo realmente, ou um insight, ou uma grande virada, ou uma ativação para vocês começarem a semana assim, ó, daquele jeito, tá? E o nosso tema hoje é como organizar a tua mensagem para que ela seja percebida, desejada e lembrada, e claro, paga pelas pessoas certas, ok? Então, quem puder, já tenha caneta e papel na mão, como sempre, porque hoje não vai ser uma live só para vocês ficarem assistindo, achar bonito, sair daqui igual você entrou. Não é isso, tá? Hoje eu realmente quero trazer para vocês como se fosse um mapa. Então, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, caneta e papel na mão para a gente começar, tá? Porque muitas vezes eu vou trazer 5 pilares importantes, tá? E muitas vezes a gente acha que o que nos falta, se é que você sente que falta algo, o que nos falta é conteúdo. Só que talvez o seu problema, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar apitando. Muitas vezes o que está faltando não é o conteúdo, mas é que a sua mensagem, ela tá às vezes genérica demais. Ela tá espalhada demais. É como se você postasse hoje uma coisa aqui, daqui 2, 3 dias outra coisa ali, sem coerência. Eu acho que tem gente que se identifica aqui, né? Sabe aquela coisa de postar por postar? Você nem sabe mais o que você está carregando. Às vezes você tenta aparecer. Oi, Dinara, apareceu no vídeo. Muito bem, senhora, gosto assim. A senhora tá sumida, senhora. E eu realmente preciso que vocês. Toda vez que eu for falar, eu quero que vocês se identifiquem se fizer sentido. Vocês podem comentar aqui no grupo. Putz, pegou aqui, tá? Porque às vezes a gente tá fazendo e fazendo do lado totalmente errado. Sabe aquela coisa, o movimento gera movimento, mas se tá pro lugar errado, o movimento já tá errado. Então, o que que eu preciso que vocês entendam é, quando uma mulher, se o seu público é uma mulher, entra no teu perfil, ela sabe, ela entende exatamente por que que ela deveria te ouvir? Que tá todo mundo corrido, tá todo mundo na loucura. Ela entende que ela pode parar a vida dela para te ouvir ou não? Porque muitas vezes essa mulher não quer nem te ouvir. Ela não quer nem perder tempo te ouvindo, porque ela entrou no teu perfil e não entendeu nada. E muitas vezes a gente quer cobrar mais caro, a gente quer fazer as coisas acontecerem, mas a gente nem mostra o nosso valor. Então, percepção de valor é muito importante. Então, quando uma mulher, ela não entende o valor da mensagem que você carrega hoje, ela sequer, às vezes, clica em seguir. Às vezes ela pode entrar no teu perfil, achar bonito, achar você bonita, ela até curte, ela interage um pouquinho, só que ela não te procura. Ela procura sua concorrente. Ela não te chama. Ela não compra de você, ela não passa o cartão para você. Ela não te vê como uma mulher que pode conduzi-la. Sabe aquela coisa? Ah, eu até curti, mas não é essa mulher que pode me levar onde eu quero chegar. Isso precisa estar muito claro quando entrou no teu perfil, a tua foto, a tua bio, os destaques, os teus primeiros conteúdos precisam estar muito claro para isso. E eu não estou falando isso porque, ai, eu quero que vocês se sintam diminuídas com isso. Não. Eu estou falando isso porque talvez hoje você carrega uma mensagem muito forte dentro de você. E que pode ser o canal para muitas mulheres. Só que essa mensagem está desalinhada. Ela sequer está chegando na pessoa. Talvez seja a tua imagem que não está sustentando, eu vou trazer os pilares. Talvez seja a forma como você se comunica que não está chegando até essa pessoa. Talvez o seu posicionamento, porque, gente, o posicionamento ele vai filtrar. Talvez ele não está filtrando, sabe aquela coisa? A gente quer ser amiguinha de todo mundo e a gente não traz o nosso posicionamento forte. A gente está sendo morna. A gente sequer tá fazendo com que a pessoa ou não goste ou goste da gente. Sabe aquela coisa morna? Tanto faz. Ah, não sei se gosta, se não gosta. A gente não pode ser assim. A gente tem que ou queimar ou gelar a pessoa.
Então, talvez a tua oferta fica ali só, sem graça. E aí, de repente, você começa a achar que você precisa estudar mais, que você precisa postar mais, que você precisa aparecer mais, que você precisa fazer mais trocentos cursos, que você precisa mudar o seu feed toda hora, mudar a bio toda hora, refazer pela 10ª vez a tua bio. Mas talvez você precisa parar por um minuto que seja, olhar para o teu Instagram, para a tua vida, e se fazer uma pergunta muito séria. O que eu estou trazendo? Essa minha mensagem, o meu chamado. Eu tô trazendo ele para o mundo ou só tô preenchendo o feed? Do tipo, ai, não sei o que eu vou postar alguma coisinha aqui. Porque, gente, existe uma grande diferença entre uma mulher que posta só para manter o Instagram ativo e uma mulher que posta para comunicar de fato tua mensagem em uma direção. Então, hoje é isso que eu quero trazer para vocês, conduzir para esse caminho, tá? Então, hoje eu vou mostrar o primeiro mapa do que a gente precisa, tá? Antes de entrar nesse mapa, rapidinho, para quem me acompanha há mais tempo, eu tô há 11 anos aqui nas redes sociais. E por muito tempo, eu comuniquei a mensagem das marcas. Eu entendi que eles me contratavam para eu ser a cara da mensagem que eles carregam. Deixa eu só aceitar mais alguém aqui, gente, só um segundo. Aí. Então, por muito tempo, eu fui essa pessoa. As marcas me contratavam para que eu trouxesse a mensagem delas. Então, eu trabalhei com moda, com fotografia, com imagem. Gente, fiz muito e faço ainda muitos provadores, muitos catálogos, muitas campanhas para grandes marcas, desde nacionais, locais. Eu trouxe muito disso. E eu observei alguns pontos. Eu aprendi a perceber que a nossa roupa, a nossa vestimenta comunica. A nossa foto, seja no bio, na bio, ou no feed, seja num final de semana, seja num story, alguma coisa que a gente vai postar de foto, ela tá comunicando. A nossa postura tá comunicando. A nossa legenda na bio está comunicando. E até mesmo, muitas vezes, o nosso silêncio está comunicando. Então, por muito tempo, eu fui essa cara das marcas. Eu ajudei as marcas a serem percebidas com a mensagem delas. Só que chegou um momento em que Deus realmente começou a me incomodar. Era como se existisse uma voz que ficasse na minha cabeça assim: ah, ok, mas e a tua mensagem? Mas e a tua mensagem? Porque uma coisa para mim era eu ser canal para essas marcas, para levar a mensagem delas para os outros, e outra coisa é você ter coragem de sustentar a tua mensagem. E eu precisei, de verdade, gente, viver muitos processos muito profundos para eu entender isso, que a minha mensagem importava. Só para vocês terem noção, teve uma fase da minha vida que eu estava completamente desconectada de mim. Foi bem ali na pandemia. Então, foi quando eu engordei muito, vivi vários altos e baixos das minhas emoções. A minha autoestima foi assim, ó, no talo do pé. Eu comecei a me esconder. Só para vocês terem noção, na época, em Londrina, tinha inaugurado a Valizere e eles entraram em contato comigo para eu fazer o provador. Eu estava tão mal psicologicamente comigo mesma, com a minha autoimagem, com a minha autoestima, que eu recusei. Na época, vocês lembram que tinha o povo do sertanejo que estava fazendo lives para o povo ficar em casa e tudo mais? Eu fui convidada por algumas duplas aqui da região muito boas que para ser apresentadora da live. E eu recusei. Porque eu pensava assim, gente, vão me ver gorda e feia. Vão me ver. Olha isso. Eu preferi me esconder do que mostrar ao mundo a mensagem que eu tinha, porque começa assim, gente, na visibilidade, fazendo coisas que talvez naquele momento não era o que eu queria. Isso é forte, sim, Ju. Então, olha que nível que eu cheguei.
Eu sentia vergonha de aparecer para as pessoas. Então, quantos trabalhos eu recusei? Foi ali que eu entendi. Deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Foi ali. Oh, meu Deus. Por que que eu não tô conseguindo aceitar? Pera. Aí. Nossa, o meu Meet travou. Pera. Aí, aceitei. Então, durante muito tempo, eu realmente me escondia, eu não queria que as pessoas me vissem. Meu Deus do céu, e agora, sabe? Então, nesse momento da pandemia, foi um momento que eu sofri muito. E hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, é como se fosse uma base para que eu trouxesse a minha mensagem para fora e trouxesse esse ensinamento para você que também passa por isso. Porque eu vejo, por exemplo, vocês, olhando para vocês aqui, eu vejo que vocês são mulheres com muita potência. Eu conheço muita de vocês já das redes sociais ou aqui da comunidade, e eu vejo o quanto vocês são potências e muitas delas com a boca fechada, em silêncio, com uma mensagem poderosa dentro de você. E não, ó, não necessariamente a tua mensagem tem a ver com a tua profissão hoje. Pode ser que sua mensagem seja outra. Acho que dentro de vocês, vocês sabem muito bem qual mensagem é essa. E muitas de vocês ainda estão vivendo escondidas. Assim como eu vivi lá escondida por conta da minha autoimagem, da minha autoestima. E pode ser que hoje a tua mensagem está só esperando você abrir a porta para ela alcançar outras mulheres. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui, vocês têm talento. E talvez só esteja faltando ousadia e coragem para comunicar sem ficar pedindo, gente, dá licença, deixa eu falar um negócio aqui, sabe? Aquela coisa, ai, dá licença, deixa eu falar. Mas é deixar essa mensagem vir. E eu sei que talvez hoje vocês estejam pensando assim, nossa, mas eu até tenho uma mensagem, mas eu não tenho coragem de falar. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de abrir a boca, medo do que vão falar. Porque eu moro em cidade pequena, porque isso, porque aquilo. Aí na hora de gravar você trava. Aí tudo acontece. Você vai gravar, o cachorro late, o vizinho bota uma música alta, tudo para te atrapalhar. O celular dá armazenamento cheio toda hora, isso está acontecendo comigo o tempo todo. E no fundo você sabe que talvez o que tá precisando agora é você se posicionar, é você se permitir, é você realmente falar com firmeza quando necessário, é você mostrar a sua imagem com muito mais presença, é você ser vista e querer ser vista e não escondida. É cobrar o preço certo do teu trabalho, porque você gastou tempo, energia e dinheiro para algo. E isso, gente, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque às vezes o que eu encontro é mulheres com muitas mensagens se escondendo porque acha que é humildade esconder aquilo, sabe? A humildade verdadeira, ela vai colocar você no lugar certo diante de Deus. Essas falsas humildades, elas vão te colocar em um lugar que não te pertence. Deixa eu só aceitar mais uma convidada. Então, hoje eu vou entregar para vocês 5 pilares, tá? Que é o mapa da mensageira. Então, já coloca aí os 5 pilares. Nesses 5 pilares, nós temos 5 passos, que é identidade, história, imagem, voz e posicionamento. Ok? E a gente começa pela nossa identidade. Quem já está na comunidade, quem já faz parte da comunidade Seja Notada, sabe o quanto eu trago muito isso com muito peso mesmo, porque nada adianta a gente ter trocentas mil estratégias se a gente não tem a nossa identidade muito bem fortalecida. E a primeira coisa, a primeira pergunta que você deve fazer nesse mapa é: o que eu carrego que não pode morrer comigo? Anota aí, que eu vou ligar o ar-condicionado, me deu calor. O que eu carrego comigo, aliás, o que eu carrego que não pode morrer comigo?
E, gente, não é para escrever uma mensagem, ai, tem que ser perfeita. Não, é o que você tá sentindo, o que vier na tua cabeça. Eu quero que vocês pensem que, de repente, algo que você viveu, que te ensinou alguma coisa, que eu tenho certeza que vocês têm muito. Alguma dor que você viveu, que formou, te lapidou, preparou para algum processo. Sabe aquela indignação que sempre volta na cabeça, sabe? É isso. Sabe quando você vê uma mulher e você fala assim: caraca, essa mulher eu posso ajudar ela, meu Deus, como eu queria ajudar ela, sabe? É esse tipo de incômodo. Você vê a pessoa e você pensa: putz, eu poderia ajudar ela. Eu não sei vocês, mas muitas das vezes a nossa mensagem começa com a nossa dor. Tiago Brunet fala muito isso, que da nossa maior dor vem o nosso maior propósito. Então, talvez, a tua mensagem comece exatamente nesse ponto, com uma dor que você viveu. Às vezes começa com uma inconformidade, sabe aquela coisa que, cara, isso te deixa inconformada. Ou com uma frase que você repete quase todos os dias para suas amigas, para suas mentoradas, para as pessoas à sua volta, e sem nem perceber, sabe aquela coisa do automático que você fala? Às vezes começa com um conselho que as pessoas à sua volta te pedem. Que às vezes a gente acha que, é tão rápido pra gente, é tão fácil pra gente que a gente nem vê aquilo como um dom ou um talento. Às vezes começa justamente naquele lugar que você se machucou, que doeu, que sangrou. Por exemplo, tem mulheres aqui que têm algumas profissões totalmente diferentes, mas talvez a mensagem que você carrega, que está escondida dentro de você, seja sobre insegurança, seja sobre comunicar mais valor, ou como comunicar de forma correta. Talvez a sua mensagem seja como prosperar sem perder a essência, como ser ambiciosa para prosperar sem perder a sua essência. Talvez a mensagem que você carrega hoje seja sobre maternidade, sobre identidade, sobre autocuidado. Talvez a mensagem que você carregue, por exemplo, a Fran, ela vende velas aromáticas. Talvez não é só a vela, né, Fran? A gente já lapidou isso, não é só a vela. Então, olha só, o trabalho dela não é a missão dela, tá vendo? Mas se conecta. Então, talvez hoje o teu propósito, a tua mensagem que você carrega, seja como, de repente, ajudar uma mulher a ser mais respeitada. Uma mãe solo ser vista na sociedade e bem paga pela mensagem que ela carrega. Então, é essa pergunta que eu quero que você se faça, tá? Porque hoje eu vejo que tem muita mulher vivendo menor do que ela foi chamada para ser, do que ela foi chamada para viver. E isso, gente, começa muitas vezes no incômodo nosso. Sabe aquele incômodo que você deita para descansar, você descansa, mas na hora que você acorda, você tá incomodada. E aquilo tá te incomodando. É como um calçado que tá apertado e você saiu com ele. Cara, aquilo machuca o teu pé e te incomoda, e aí você fala, ai, tá machucando. Aí daqui 5 minutos, ai, tá machucando, tá machucando. Aquilo que te deixa inquieta, mesmo que as coisas comecem a acontecer na tua vida, ainda tá inquieta. Porque o problema, gente, muitas vezes não tá exatamente no que está acontecendo ali, mas na direção da onde você está indo, da mensagem que você carrega e não está direcionando. E eu quero que vocês também escrevam assim, ó. Eu carrego a mensagem de que, por exemplo, tá? Eu carrego a mensagem de que mulheres precisam ser vistas. Mulheres precisam ser cuidadas, de que uma vela não é só uma vela, de que ela chega na casa dela, é empresária, CEO, cansada, e ela acende uma vela para tomar um banho gostoso, ela com ela mesma, e ela acende a vela para aquele momento com ela mesma.
tá? E aí a gente vai para o segundo passo. Esse aqui, gente, as pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor, eu fico chocada, que é o quê? A sua história. O segundo passo é a sua história. E a pergunta que eu quero que vocês se façam é: qual parte da minha história me dá autoridade para falar sobre isso? Porque, gente, se a gente sentar para conversar, todo mundo aqui tem muita história. E às vezes as pessoas me contam a história e eu falo assim: por que que isso não está sendo comunicado no teu Instagram? Por que que você não está falando isso e conectando com o que você faz hoje? E eu quero falar uma coisa para vocês que a autoridade não vem só da transformação que você gera. Não vem só dos estudos que você teve, mas ela também vem de tudo aquilo que você viveu, da sua jornada. Isso também é autoridade. Autoridade não é só você botar um blazer ali, fazer uma foto maravilhosa de posicionamento, mostrar a transformação que você gera, mostrar os trocentos cursos que você já fez e não contar a tua história. Porque você, minha senhora, não aprendeu só num curso. Você aprendeu enquanto você estava sangrando, você aprendeu enquanto você estava perdendo, você aprendeu enquanto você estava chorando, você aprendeu enquanto você estava sendo humilhada, você aprendeu quando você foi, assim, precisou muito recomeçar alguma coisa. Você aprendeu quando não tinha ninguém te olhando, te aplaudindo. Você aprendeu quando você abriu uma live e não tinha ninguém lá para te assistir. Então, tudo que você aprendeu é através também da tua história. E eu sei que tem mulheres aqui que têm uma história muito forte, mas toda hora, na hora de expor, isso não traga. Mas eu sempre falo assim, gente, nunca sangre em piscinas de tubarões. Então, você vai contar a tua história depois que você tá curada? Pelo amor de Deus. Então, quem precisa ser impactado com a tua história? Hoje eu vejo que as pessoas na internet, elas querem ser a super mulher e compartilhar com quem tem algo a agregar. Sim, Ju. Não sair por aí falando das suas dores para todo mundo, porque não é todo mundo que está pronto para ouvir e principalmente trazer um conselho certo. Jamais sangrar em tanques de devoradores de sonhos, é isso. E aí, se eu olho para o Instagram hoje, o que que eu vejo? Pessoas perfeitas o tempo todo. Aquela mulher que, cara, parece que ela quer ser a Mulher Maravilha real. Ela não falha, ela não erra, ela não tem vulnerabilidade. Ela esconde toda a história dela. Ela só quer mostrar o agora. Só que é a nossa parte humana que gera conexão. Quando você quer parecer forte demais, quando você quer parecer pronta demais, você está escondendo a tua história, você está escondendo a raiz da tua história. E ela pode ser boa o bastante, bonita o bastante, com peso o bastante, para gerar transformação e cura no outro também. Então, sim, a sua história é a raiz da sua autoridade. A sua história é a raiz da sua autoridade. Eu, por exemplo, eu não fico falando de imagem e moda só porque eu acho bonito. Eu falo de imagem hoje e de moda porque por muitos anos eu vivi, eu me vi, a sua história é a raiz da sua autoridade. Forte, né, Ju? Por muitos anos eu vi uma imagem minha que abriu portas para muitas marcas, mas também, naquele momento que eu contei para vocês, fechou muitas portas. Hoje, se eu falo de imagem, é porque eu já trabalhei com moda, eu já trabalhei com fotografia, eu já vivi nos bastidores da percepção. Gente, isso é assim, ó, nítido, tá? Nos eventos que eu ia, nos ambientes que eu frequentava. Então, hoje, se eu falo de imagem, se eu falo de moda, tanto da autoimagem quanto da nossa imagem externa,
É porque teve um dia que eu também me escondi. Você já teve um. Aham, eu já tive um quadro, um programa de televisão falando sobre isso. Aqui local, na Cloara, quem é daqui sabe a Cloara. Eu fiz durante um ano inteiro, a Fran conhece, um ano inteiro no SBT, daqui, né, na Rede Massa, falando sobre isso. Então, se hoje eu falo de autoimagem, é porque eu precisei primeiro reconstruir a minha. Tá vendo como toda a nossa dor, ela leva a gente para o nosso propósito? Se eu falo hoje de mensagem, da mulher que carrega uma mensagem, é porque por anos eu trazia a mensagem das marcas e não a minha. Eu escondia a minha própria mensagem. Então você percebe que a tua história ela não é um enfeite. A tua história é a prova do que você viveu. A minha é a prova do que eu vivi. Eu tenho certeza que se você vasculhar também. Por isso que eu sempre aconselho, gente, tenham um banco de histórias de vocês. Abram o Notion, por exemplo, o Word, escrevam a história de vocês. Coisas que vocês viveram, coisas que vocês passaram. Coisas que pode conectar com a pessoa que também está vivendo essa mesma coisa. Gente, eu já trabalhei meu primeiro emprego foi numa fábrica de jeans. E isso não foi aleatório. Eu carrego conhecimento desse lugar, desse ambiente. Eu trabalhei numa banca de revista e jornal. Foi quando eu aprendi a comunicação ali no varejo ali, sabe? Eu trabalhei com fotografia, não foi aleatório. Eu trabalhei numa rádio, não foi aleatório. As marcas que eu trabalhei não foi aleatório. O que eu vivi na pandemia não foi aleatório. A minha dor não foi aleatório. Tudo virou um repertório. E eu tenho certeza, gente, que vocês têm muito disso dentro de vocês. Talvez a sua vida também tenha sido assim. Aquela fase que você achou que você estava perdida, talvez ela estava forjando uma linguagem sua. Aquele emprego que você perdeu, aquela humilhação que você viveu, talvez aquela humilhação que você viveu estava formando teu posicionamento, porque comigo foi assim. Quando eu comecei no mundo da influência, eu fui muito humilhada, porque quem era eu na fila do pão? Só que ali eu poderia ter desistido ou continuado. Então eu me posicionei para continuar. Então talvez algo que você perdeu tenha sido justamente para te dar mais profundidade para falar sobre isso. Então eu quero que vocês pensem, tá? Porque a tua história te autoriza a falar sobre alguma coisa. Seja uma fase, uma dor, uma conquista, uma virada, um padrão que você viveu, algo que você superou, uma experiência profissional, uma transformação espiritual. Então vamos parar de querer mostrar a tua autoridade só do lado de fora. Você precisa reconhecer a tua própria história para que ela vire autoridade. Porque quando você não reconhece essa raiz, é como se você estivesse apenas construindo uma vitrine. É tudo só do lado de fora. E aí você tenta compensar isso na estética, só na imagem, só numa frasezinha bonita. Compensar, de repente, na performance. Só que a sua autoridade verdadeira, ela tem essa raiz profunda, que é a tua mensagem. Inclusive, no sábado agora, dia 30, a gente vai ter a imersão As Mensageiras. Tem gente que já está inscrita, né, Fran? Fran já se inscreveu. A Ju vai estar ali junto, a Ju faz parte do time, ela vai estar entregando também. E a gente vai mostrar como transformar essa tua história em narrativa estratégica. Porque contar uma história por contar, gente, vira um diário, e não é isso que a gente quer. A narrativa estratégica é quando a tua história, ó, presta atenção, é quando a tua história conduz uma mulher para uma consciência, uma decisão e uma ação. Consciência, decisão e ação. Então, a tua história precisa contar a narrativa dessa forma. E a gente vai trazer isso no sábado. No sábado vai ser das 9 da manhã às 18 horas. É um dia todinho comigo, com o meu time, justamente trazendo. Hoje eu trouxe assim
um mapa só. Mas no sábado a gente vai colocar em prática, em ação. Para você sair não só, tipo, ai, nossa, foi legal. Não, você vai sair já ativada e transformada desse lugar. Porque hoje eu vejo que tem muitas mulheres que escondem, tá? Histórias poderosas. E ficam apenas comunicando aquela velha história do marketing, de não sei o quê. Vocês serão intencionais, leves e verdadeiras. Ai, que legal. Vai ser muito legal. Depois eu vou mandar no grupo lá o check-out para quem ainda não se inscreveu. Gente, apenas R$ 47. É um valor simbólico para vocês estar com a gente e receber assim, ó, ouro, diamante. E bora pro terceiro passo. O terceiro passo, gente, é a tua imagem. Não tem como eu trazer um monte de coisa e não trazer o que para mim é um dos pilares que sustenta muita coisa, que é a tua imagem. Porque é a sua imagem, é a sua presença que vai sustentar a mensagem que você carrega. Então a pergunta que eu quero que vocês se façam é: a minha imagem hoje sustenta ou enfraquece a mensagem que eu carrego? Essa vai pegar a gente, hein? Eu sei que esse ponto mexe muito, porque nós fomos ensinadas de que a imagem é vaidade, de que se arrumar é pura futilidade. Só que quando eu falo de imagem ou de beleza, eu não estou falando no sentido raso da coisa, mas eu estou falando de você virar a mulher que você deseja. Repete a frase. Ai, meu Deus, qual delas? A pergunta, você diz? Aí, essa aqui, a imagem sustenta ou enfraquece a mensagem que eu carrego? Ah, é a pergunta, tá. A minha imagem, coloque a minha. A minha imagem sustenta ou enfraquece a mensagem que eu carrego? E eu quero, principalmente para as mulheres que já estão na comunidade, se vocês criaram um projeto ideal de vida de vocês, eu acho que nem todas criaram, mas eu já aconselho que vão lá assistir esse módulo inteiro e façam. Por quê? Oi, Ana, ligou a câmera, gosta sim. Maravilhosa. O que eu gosto de trazer lá no projeto ideal de vida é justamente você imaginar a mulher que você está se tornando e a mulher que você quer se tornar. Qual imagem que ela tem? Qual imagem que ela sustenta? Qual é a roupa que comunica essa mulher, sabe? Como ela se veste, como ela se comunica, como ela se comporta, quais são os sentimentos dela. Porque a nossa imagem está comunicando o tempo inteiro alguma coisa. A sua foto na bio está comunicando. A sua roupa quando você está gravando stories, quando você está gravando vídeo, está comunicando. Quando você está com a sua imagem alinhada, a tua comunicação vai lá em cima, minha filha. Você não fica insegura para gravar, não. O cenário que você tem que estar comunicando. A Ju vai falar muito de comunicação. Vai sábado, Ju. A sua estética, gente. Quando eu falo estética, eu não tô falando, sabe? No geral, a estética de tudo. Dos seus stories, do seu ambiente, do seu cabelo se tá alinhado ou não. Tudo tá comunicando. Tô fazendo faxina e ouvindo. Refletindo sobre mim. Ai, tá sem nome. Me fala qual é o seu nome. Quem é você? Então, sim, minha senhora, eu sempre dou o exemplo de que quando você vai no mercado comprar morangos, você não vai comprar um morango que está estragado, gente, isso é muito óbvio. Você está passando na frente de um restaurante que está escuro, está fedido, tem coisa estranha ali, você não vai entrar, gente. Os nossos olhos vão diretamente para aquilo que está alinhado. É ordem. Gente, Deus é ordem. Eu já falei isso para vocês. Quem quer que a gente vive desleixada é azul ou azul. Eu já falei que quem quer que deixe a gente toda desleixada é o inimigo. Porque é mais fácil para ele implantar na tua mente que você é insegura, que você não tem valor, que você se compara o tempo todo. A gente precisa de ordem. Então, sim, a nossa imagem, ó,
não esqueçam do que eu vou falar agora. A tua imagem, a tua imagem, ela prepara o ambiente para a tua voz. Aquela frase que eu sempre falo para vocês, primeiro você é vista e depois ouvida, é isso. A tua imagem tá preparando o ambiente para a tua voz. Então, antes da pessoa entender toda a profundidade da tua mensagem, ela vai sentir alguma coisa quando ela te viu, nos 3 primeiros segundos. E essa sensação pode abrir ou fechar portas. E eu aprendi isso, gente, lá atrás, há 11 anos atrás. Eu aprendi isso, aliás, antes até, na moda, quando eu estudei moda em 2009. Eu entendi isso na moda, eu entendi isso na fotografia, eu entendi, sabe, em todos os lugares que eu ia, eu comecei, putz, aqui tem alguma coisa, eu tenho que dar atenção nisso daqui. Porque é aí que muda o nosso comportamento. Quem é aluna também da comunidade já viu as aulas falando sobre isso, sobre o estudo científico que saiu em 2012, que a forma como a gente está vestido tem potencial e poder de reprogramar a nossa mente. Ou seja, não é só comunicando externo, eu estou comunicando para mim interno também. Tipo, num dia que a gente tá xoxa e capenga, dá uma arrumadinha na tua cara, bota um batomzão vermelho, passa um perfume que você gosta, coloca uma roupinha que você ama. Eu tenho certeza que a tua energia vai mudar na hora. Isso tem poder interno e tem poder externo. Então, eu entendi isso há muito tempo atrás. Só que eu sei que tem muitas mulheres que acreditam que isso é vaidade, é futilidade. Só que quem te acompanha, a tua audiência, tá te colocando em alguma caixinha. E, cara, ela entra no teu perfil, ela percebe pelo conjunto de tudo. Pela tua foto no Insta, pela roupa que você veste, pela legenda que você traz, pelo seu tom de voz. Se você fala muito insegura, tudo gera uma percepção, pode estar gerando ruído ou pode estar gerando valor. A tua postura, a sua firmeza ou sua insegurança, o seu improviso, a sua bagunça e a sua incoerência. Então, tem mulher que está querendo cobrar como se fosse uma autoridade, mas ela se apresenta como se ela fosse uma estagiária. Do tipo assim, ai, gente, então, é isso. E muitas vezes não é porque ela não tem valor, é porque ela só não aprendeu a comunicar a presença dela. Ela não aprendeu a comunicar o valor que ela tem. E, gente, isso precisa ser ajustado. A gente ajusta na mensagem, na imagem, na postura. Tudo isso está interligado com a tua mensagem. Então, a forma como você aparece nos stories é uma mensagem. A tua foto é uma mensagem. A tua bio é uma mensagem. A forma como você se apresenta em uma reunião é uma mensagem que você está deixando. A forma como você vende, se você vende desesperada, é uma mensagem que você está trazendo. Então, tudo comunica. E a pergunta é, o que está comunicando hoje? Então, eu quero que você escreva, hoje minha imagem comunica, e eu quero que vocês sejam assim, ó, gente, muito honesta. Quem quiser até comentar aqui, pode comentar. Tua imagem hoje está comunicando o quê? Autoridade? Confusão? Amadorismo? Gente, dói, eu sei. Tá comunicando insegurança? Maturidade? O que tá comunicando? Tá comunicando uma versão antiga tua, que já nem é mais a mesma? Bora mudar isso, senhora. E diante dessa pergunta, vem a próxima, que é: o que eu preciso mudar, então, para começar a sustentar essa mensagem, essa imagem? Talvez seja mais elegância ao se comunicar, se fizer sentido para você, mais firmeza, mais maturidade. Tem gente comunicando como se fosse uma criancinha querendo comunicar para mulheres de 40 anos. Gente, não vai rolar. O que você precisa comunicar hoje? Mais valor? Mais profundidade? E isso tudo está comunicando através da tua imagem. Não significa que você tem que sair dessa aula e comprar roupas novas. Não é isso, gente. Não é isso. Mas
parar de se vestir no automático. Abrir o guarda-roupa e pegar qualquer coisa. A sua imagem, gente, ela pode ser o canal para as pessoas pararem para prestar atenção na tua mensagem e na tua voz. Inclusive, no sábado a gente vai falar sobre isso também, tá? Na imersão As Mensageiras, das 9 às 18, dia inteiro, a gente vai falar sobre imagem também. E às vezes eu vejo mulheres de alto valor. Sabe aquela coisa assim, a gente julga o livro pela capa, assim? A gente julga a embalagem pelo que tem dentro? Sim. Então, cuidado, atente-se, tá? Atente-se com a imagem de vocês, porque ela tá comunicando alguma coisa. Bora pro quarto pilar e logo a gente finaliza. Quarto pilar é a sua voz. A Ju vai falar sobre comunicação no sábado. Eu tô animadíssima, dona Juliana. Então, a tua voz hoje, você tá falando com profundidade ou você está só apenas tentando ser interessante? Porque hoje em dia com o chat GPT, o povo, né, tá achando que sabe tudo. Mas tá sendo profundo o que você tá falando? É real isso? É forte a tua mensagem? Ou você tá só copia e cola? Sabe aquela coisa? Copia o que tá no chat e fala. Peraí, senhora. Vamos prestar atenção na tua voz, na tua mensagem? Porque tem mulher que realmente tem uma mensagem profunda, mas quando vai postar alguma coisa, misericórdia. Eu sei que, assim, pensando agora em muitas de vocês que eu conheço, eu sei que a hora que vocês ligam a câmera pra gravar, eu sei que às vezes vem um pensamento assim, ai, eu acho que eu tô me achando demais. Será que vão me julgar? Será que a minha tia vai ver esse negócio que eu vou falar? Será que aquela moça da academia que eu não gosto, ela vai ver o que eu tô falando? Será que eu tô sendo rígida demais? Será que vão me odiar? Será que vão parar de me seguir? Será que vão achar que eu tô me achando? Ai, será que eu posso falar de Deus? Será que eu posso falar de dinheiro aqui? De preço? Só que é nesse mar de será que a tua mensagem vai perdendo força. É como se você apagasse a tua opinião porque você tem medo. Você não conta a tua história porque você tem medo. Você tem medo de ser ousada. Você tem medo de chegar e falar, sabe assim, tá se escondendo? Se exponha mais, sabe? Se exponha quando eu digo isso, não é expor tua vida, é expor a tua mensagem. É ter ousadia na hora de falar. E aí, às vezes, a gente não faz nada disso e fala assim, ah, mas ninguém valoriza a minha mensagem. Ninguém valoriza aquilo que eu tô falando. Uma mensagem que nasceu para despertar ou levantar outras mulheres, ela não pode ser entregue com uma voz de quem tá querendo agradar alguém. A tua voz, ela pode ser doce, mas ela pode ser firme. Ela pode ser doce, mas ela pode ter ousadia, firmeza. Ela pode ser elegante, mas ela pode ser firme ao mesmo tempo. E a voz da mensageira é isso, é o instrumento dela. Então, a voz de vocês está comunicando, a tua mensagem está comunicando através da tua voz. Coloque ela para fora. Eu vejo mulheres assim, ó, como vocês que estão aqui com essa carinha me olhando, estão até, oh meu Deus do céu, Senhor, toma conta, eu sei.
E eu vejo mulheres como vocês, assim, brilhantes, que no off, meu Deus, ela é poderosa, ela tem um monte de coisa para entregar, mas chega, liga a câmera, não sabe. É como se vocês se sentissem pequenas, como se vocês estivessem pedindo real permissão para gravar um story, falar do teu negócio, o negócio que você estudou, o negócio que você se dedica, o negócio que você sabe, senhora. Não é uma coisa aleatória. Vocês carregam um propósito dentro de vocês, então para de negociar isso. Para de negociar com o medo. Se você sabe que você carrega algo dentro de você, se você sabe as noites de estudo, cara, as noites de estudo, o quanto você abdicou da tua família, de filhos, de marido, para estar estudando, estudando, e agora você não tem coragem de abrir a câmera e falar. Então não tenha medo de trazer a tua mensagem. Lembra, a tua autoridade começa na tua história, lá na raiz da tua história. Começa a comunicar a sua história, porque ninguém é melhor que você para saber da tua história. Porque não basta, gente, vocês terem uma frase forte, uma mensagem forte, se você não consegue conduzir essa mensagem. Se você não consegue transformar isso em um conteúdo, em uma narrativa, em uma história que realmente conecta com a dor da tua audiência, para gerar um desejo na tua audiência. E tem muita mulher que tá achando que precisa apenas aprender a vender, antes de precisar aprender a sustentar a própria voz. Começa a treinar, abre os melhores amigos, nem que for para uma pessoa, grava, treina, você precisa falar. A sua voz precisa ser ouvida. Como desafio hoje, eu quero que vocês gravem um story. Nem que for para falar assim, gente, vocês preferem café com açúcar ou sem? Sabe assim? Destrava esse medo, minha senhora. Nem que for para falar assim, gente, vou fazer a unha, que cor que vocês acham que eu devo passar? Vermelho ou não? Mas fala, não precisa ser só do teu negócio, só para destravar esse medo da tua voz ser falada. Põe para fora. Ah, ninguém vai responder, não tem problema, é só para você perder esse seu medo. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Quem tem uma mensagem ruim, quando eu digo ruim, não é de, porque não sabe comunicar, não, é ruim de maldade mesmo. Não tá com medo de estar falando. Quem faz stories vendendo a casa de aposta, tá com medo? E você aí que poderia estar sendo aliás, poderia estar impactando outras mulheres, outras pessoas, ajudando, contribuindo no negócio delas, ajudando elas a enriquecerem ou ter uma autoestima melhor. Vocês estão aí com a boquinha fechada? Eu nunca esqueço uma vez que o Pablo Marçal falou uma frase que ele diz assim: tem pessoas morrendo porque a sua boca está fechada. Parece que é bobo isso, mas, cara, não é. Se Deus plantou uma mensagem dentro de você, se for pelo teu trabalho ou não, se ele colocou uma mensagem dentro de você, por que você tá com ela fechada? A Gil mandou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase de Martin Luther King, sim. E quantas de vocês estão com essa boquinha bonita aí fechada? Então, hoje eu quero que vocês se comprometam a postar um story. Pode até me marcar escondido. Eu não vou repostar se vocês não quiserem, mas só para eu ver, ou me mandem para eu ver. Do tipo assim, gente, vocês querem essa vela ou essa? É, Afra. Vocês querem isso ou isso? O que vocês preferem? Mas fala, para destravar esse medo. E vamos para o quinto pilar. O quinto pilar é o posicionamento. Gente, posicionamento para quem que essa tua mensagem
precisa chegar? Então coloca aí, para quem essa mensagem que eu carrego precisa chegar? Essa pergunta, ela parece boba, ela parece simples, mas não é aqui que ela vai fazer a divisão. É aqui que ela vai te posicionar de verdade. Porque, gente, uma mensagem sem destino, não adianta, ela vira apenas ruídos, apenas barulhos. A tua mensagem precisa de um destino. É como se você entrasse no carro e falasse, carro, me leve para algum lugar bom. Não, ele precisa que você direcione. Ele precisa que então você coloque no GPS para onde você está indo. Não basta eu entrar no carro, virar e falar, me leve para um lugar lindo e maravilhoso, me leve para a praia. Se ele não souber o caminho, ele não vai. Então a tua mensagem precisa desse destino. Você pode ter uma mensagem linda que você carrega, uma história forte que você, ok, Lala, já entendi, eu preciso colocar essa mensagem para o mundo, mas para quem? Ela precisa estar construída para um destino. Porque se você fala para todo mundo, gente, aquela frase famosa, quem fala com todo mundo não fala com ninguém é real, tá? Porque se você quer falar com todo mundo toda hora, você fica se adaptando, sabe? Do tipo, ih, não sei se vão gostar dessa mensagem, vou achar ruim. Tem gente que vai achar que eu sou grossa, tem gente que é isso. Aí você começa a se explicar demais, aí você começa a suavizar o seu tom de voz para alcançar determinadas pessoas que não tem nada a ver. Você começa a aceitar cliente que você deveria estar demitindo. Quando você diz sim para toda a terra, todo mundo que chega até você, tua mensagem perde força, tá? Porque nem toda pessoa que tá ouvindo tua mensagem, ela é terra boa para aquilo que você carrega. Tem gente que vai assistir o que você fala e não vai entender. Tem gente que vai ouvir o que você fala e, tipo, entrou por aqui, saiu por aqui. Porque não é para essa pessoa. Tem gente que vai, de verdade, tem gente que vai te ouvir e vai falar: o que que ela tá falando? Ai, que louca. Tem gente que vai querer te criticar, tem gente que vai achar que o que você tá falando é exagero. Você nem estudou para isso. Ou você estudou pouco para isso. Só que em contrapartida, tem pessoas que ao te ouvir vai falar: caraca, ela sabe do que ela tá falando. Ela entende o que eu estou passando. Essa pessoa ela vai respeitar a tua entrega, ela vai respeitar a tua história, a tua profundidade. Tem gente que vai amar a luz que você carrega, mas tem gente que vai fugir quando você tentar confrontá-la. Eu costumo dizer que as mensageiras, elas não falam para ser compreendidas para todo mundo, mas elas falam com direção para as pessoas certas. Então, quem é essa mulher que precisa ouvir a tua mensagem? Não é, ai, mulheres em geral. Eu quero que você seja muito específica, tá? Pode até anotar se você quiser. Qual idade ela tem? As meninas, inclusive, que vieram ou para consultoria, a gente fez esse trabalho. Qual idade ela tem? O que ela vive? O que que ela sente vergonha de admitir? O que que ela tem inveja? O que que ela já tentou, cara, mas não deu certo? O que que ela deseja? O que que ela teme? Qual é a vontade dela? Qual é a mensagem que ela só tá esperando que você fale? Ela precisa ouvir de você. O que que ela, de repente, o que que ela precisa comprar de você para ela avançar? Para ela se sentir melhor. Porque posicionamento, gente, não é uma frase bonita no Instagram, não é um look bonitinho para você fazer uma foto de posicionamento, né, que tá em alta. Eu acho maravilhoso, inclusive, façam. Mas não é só isso. Posicionamento é uma escolha. É a caixinha que você tá no cliente. Lembra que eu falei das caixinhas? Que eles estão colocando a gente em uma caixinha? É nessa caixinha do teu posicionamento. É decidir quem você quer atrair. E também quem você precisa parar de tentar convencer. Eu até postei um Reels ontem, depois vejam lá. Que é justamente isso. Às vezes a gente tá mirando aqui, ó, com a cabecinha, olhando essa fila de pessoas. Que você tá falando, tentando entregar, mas elas não estão nem aí, porque não é para elas. E aí basta que você vire a cabeça e fala, nossa, tem outras mulheres aqui.
E é para elas a minha mensagem. Então você precisa parar de querer atrair essas pessoas, que atrair no sentido de, cara, eu quero convencer elas, não é isso, mas sim atrair a pessoa certa, com o teu posicionamento. A frase que eu postei ontem, acho que era alguma coisa assim, tem mulher que tá cansada porque tá tentando ser resposta pra gente que nunca foi a pergunta pra ela. E é isso, entende? Você está tentando convencer a cliente errada. Você está tentando atrair a audiência errada. O ambiente errado. O convite errado. O palco errado. Aí a sua mensagem é como se ela estivesse sendo distribuída numa terra seca. Não vai. Não vai florescer. Não vai acontecer. Porque para a tua mensagem ser entregue no lugar certo, tem que ser um solo bom. Porque senão essa mensagem que você carrega vai morrer nesse solo. O solo é errado, gente. É a mesma coisa de você não ser valorizado no lugar errado. Entende? Você não é valorizado no lugar errado. E posicionamento é justamente esse filtro. Ela vai proteger a tua entrega, ela vai proteger a sua energia, o teu preço, a tua agenda, a sua família, seus filhos, a tua missão. Então, o posicionamento faz isso com você, te protege. Então, se posicionem. No sábado, inclusive, na imersão, a gente vai falar muito de posicionamento. Porque é um posicionamento, gente, que não é só no Instagram, é um posicionamento na vida. A gente vai aprofundar muito sobre isso. Porque eu quero de verdade, gente, que vocês parem de jogar um jogo da terra seca. Da mensagem que você espalha para o vento, mas que não brota em lugar nenhum. Eu quero que vocês realmente comecem a construir uma comunicação, um posicionamento, uma imagem, uma identidade que chega aonde precisa chegar. Um posicionamento que gere reconhecimento, que gere desejo, que gere autoridade, que gere venda, faturamento. Gente, nós mulheres precisamos nos unir e faturar. Ser ambiciosas mesmo para isso, fazer dinheiro. Porque quem são as pessoas que prosperam quando você prospera? Porque eu tenho certeza que quando você prosperar, outras pessoas irão prosperar do seu lado. Então, se posicionem. Quem vence quando você vence? É isso. É isso, Ju. Olhando para esses 5 pilares, para esse mapa que nós fizemos hoje, né? O que eu carrego? Qual é a parte da minha história, né, que eu preciso comunicar? Qual é a imagem que a minha, aliás, qual é a mensagem que a minha imagem está comunicando? A minha voz, para quem precisa chegar essa mensagem? Pode ser que você viu tudo isso aqui agora e falou: "Ih, ferrou". Talvez você vai sair, lá, Fran, ferrou, Fran. Talvez você vai sair daqui desanimada, tipo assim, ferrou, gente. Mas não tem como você mudar sem você trazer para a consciência. E hoje nós fizemos isso. Opa, é isso que eu preciso mudar. São esses 5 pilares. Você pode escolher um de cada vez. Não é para sair a louca falando, não, vou mudar tudo isso aqui. Não, que você não vai sustentar. Talvez agora você vai sair daqui com essa live com um misto de emoções. Não sei se eu estou feliz ou triste. Não sei se eu choro ou se eu rio. Mas é esse incômodo que vai fazer você sair. Às vezes eu falo que o incômodo, a inquietude, é muito mais importante. É muito mais importante. Talvez hoje aqui você tenha percebido que a tua mensagem ainda não está sendo comunicada com clareza. Talvez você tenha percebido que a tua imagem ainda não comunica a versão que você quer. Quem se identificar vai mandando no chat. Sim, sim. Deu um direcionamento, Fran? Talvez você tenha percebido que a tua voz tá muito simples. Tá tipo assim, morna, tipo, tímida. Ninguém quer ouvir. Talvez você tenha percebido
Que você tá falando com gente que, cara, não é essa pessoa. Chineladas de amor da Lala recebidas com sucesso. É, senhora, era pra tu estar aqui hoje. Então, talvez você tenha percebido que você tá falando que não é pra essa pessoa. Talvez você tenha percebido que existe uma mulher dentro de você que é como se ela estivesse pedindo passagem. Tipo assim, gente, dá licença, tá cheio de gente, calma aí, dá licença. Esse incômodo que vocês estão sentindo é necessário. Não fuja dele, gente, não fuja desse incômodo. Porque tem incômodo que vira direção, de verdade. Tem incômodo que faz a gente falar, não, agora, não é agora vai, é agora chega, sabe? Tem desconforto que é como se Deus estivesse mostrando que não é essa roupa. E eu não tô falando de roupa, tá? É como se fosse aquele calçado apertado que eu falei. Esse incômodo é isso, é como se fosse uma roupa que você tá vestindo uma roupa que não é sua, não cabe. É como se fosse a tua identidade. Tem algo errado que precisa ser mudado. A sua identidade, sua linguagem, sua postura, sua imagem, tudo que a gente falou aqui, sua voz. Se o sapato tá desconfortável, gente, troca, troca. Você não vai cortar seu pé pra caber no sapato. Você vai trocar o sapato. É mais simples do que vocês imaginam. Então parem de usar o sapato só pra parecer que vocês estão fazendo algum movimento, sendo que vocês não estão. Tá desconfortável. A sua mensagem, ela não foi confiada em você pra viver só aqui dentro, pra ficar na sua zona de segurança, sua zona de conforto. A sua mensagem precisa encontrar a porta de saída. E é você que precisa trazer isso. Hoje vocês viram o mapa, é um gostinho do que vai acontecer. É um gostinho, gente, mas é um gostinho bem pequenininho do que vai acontecer no sábado. Gente, pensa, no sábado, das 9 às 18, a gente vai tirar o dia todinho juntas para abordar ainda mais esses pilares. Isso aqui só foi o mapa inicial. Isso aqui só foi o caminho. Esse aqui é como se eu estivesse mostrando para vocês o caminho e no sábado a gente vai falar o que você precisa fazer para você caminhar. E tem caminho, gente, que fica muito mais claro quando você está na mesa certa, quando você está na direção certa, quando você está sendo conduzida pelas pessoas certas, com mulheres que também decidiram parar de se esconder. Por isso que não tinha como ser 1 hora no sábado, 2 horas, 3 horas, 4 horas, são 8 horas. Que eu e o meu time vamos conduzir as mensageiras. Vai ser online, vai ter o horarinho de almoço, tá? Então fiquem em paz, ninguém vai passar fome. Vai ser online, vai ser ao vivo, vai ser prático. Gente, o investimento é de R$ 47. É só para vocês se comprometerem de verdade. Porque eu quero realmente que vocês entendam que o que vai acontecer ali não vai ser uma imersão para você sair só com as frases anotadas, tá? No caderno. Você sabe que eu amo quando vocês anotam. Mas é um dia para você olhar para a mensagem com seriedade mesmo. Para você organizar as pontas soltas do teu negócio hoje, da tua mensagem para você. Para você entender como transformar o teu propósito em uma comunicação, a tua história em uma narrativa. Transformar a tua imagem em uma presença que realmente comunica. Transformar o teu posicionamento em um filtro que separa. Que separa. Eu quero que vocês entendam que a gente vai fazer com que a mulher, que você olhe, que a mulher olhe para o teu Instagram, para o que você entrega e pensa, é ela, é essa mulher que eu quero me guiando. É essa mulher porque ela entende o que eu tô vivendo. A Ju perguntou quem vai estar com a gente no sábado. A Fran já tá dentro. A Fran já tá dentro.
Gente, quando existe reconhecimento na tua mensagem, existe venda. A gente vai falar de propósito, claro que sim. Mas o teu propósito para ele viver e andar e ter pernas para fluir, ele precisa da venda acontecendo, do teu faturamento acontecendo. Então, talvez o que você está precisando não era só desse mapa, mas é de toda a estrutura que a gente vai entregar no sábado. Então, a imersão, as mensageiras, é para a mulher que já sente que tem alguma coisa, algo dentro dela para entregar, e que talvez não saiba como explicar tudo isso, a gente vai colocar nas caixinhas necessárias. Talvez a mensagem está toda embolada. Talvez você tenha dificuldade de vender, e a gente vai ter um momento sobre isso, que assim, a gente vai explodir a mente de vocês, tenho certeza. Você que tem vergonha de aparecer, ou de repente que está em transição de carreira, porque tem mulheres também em transição de carreira. Não é endereço, Ju, vai ser online. E de verdade, eu acredito que o ambiente molda. Então tem coisa que você não destrava na tua vida sozinha. Pensando sozinha, estando sozinha. Tem coisa que só destrava na sua vida quando você se coloca no ambiente onde a tua nova e melhor versão é chamada para fora. Então, as mensageiras vai ser exatamente esse ambiente. Um dia inteiro comigo e com o meu time, das 9 da manhã às 18 horas, para você realmente sentar à mesa, olhar para aquilo que você carrega, organizar a tua mensagem, ajustar a tua percepção e levantar com muito mais direção que você precisa. E eu já tô aqui, gente, preparando um dia incrível, a Ju também, para justamente a gente trazer essa mensagem para vocês. Ok, minhas senhoras? Assim que a gente finalizar, eu vou mandar lá no grupo o link para quem quiser fazer parte da imersão As Mensageiras. Se você sente que a sua comunicação ainda não traduz a tua profundidade, aquilo que você entrega, se você sente que a tua imagem ainda não amadureceu o quanto precisa, se você sente que a tua voz ainda trava na hora de falar a tua mensagem, se você sente que de repente você poderia estar, cara, atraindo clientes melhores, de repente se você sente que você poderia estar cobrando mais, mas a sua presença ainda não sustenta isso com muito mais segurança. Então, se você pensou sim para alguma delas, a imersão As Mensageiras é para você no sábado. Por apenas R$ 47,00, gente, eu e o meu time estaremos ao vivo, online, com uma experiência prática, não só teórica, para mulheres como vocês, que carregam uma mensagem e que precisa aprender a comunicá-la com propósito, posicionamento e estratégia, ok? Então, lembre-se desses 5 mapas, aliás, desses 5 pilares do mapa de hoje. E no sábado, quem estiver lá, nós vamos aprofundar muito mais, ok, minhas senhoras? Eu quero terminar finalizando agora com uma frase que eu ouvi uma vez e eu até anotei aqui. A sua mensagem não precisa nascer perfeita, mas ela precisa parar de ficar escondida. Então, minhas senhoras, sente-se à mesa e levantem-se para o chamado que vocês já têm. Combinado? Eu espero vocês no sábado, quem estiver lá. Quem não estiver, na segunda que vem estarei aqui, mas eu te garanto que o sábado vai gerar muitas transformações. Se hoje para você já foi tipo, ai meu Deus do céu, imagine no sábado. Ju, você quer falar alguma coisa? Por favor? Lala, que encontro maravilhoso. Eu acredito muito. Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde para vocês. Eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida
acontece porque tem um propósito de acontecer. Eu acredito que as pessoas que estão aqui era porque elas precisavam estar aqui. Eu acredito que quem está falando aqui, ó, tipo a Julie R. Gouveia, falou assim, eu quero estar. Talvez ela já tenha até visto o seu convite no Instagram ou em algum lugar, mas em algum momento ela pensou, será que faz sentido para mim? E hoje ela tomou essa decisão. E outras pessoas aqui que estão pensando, nossa, será que vai fazer sentido? Será que estar lá vai mudar alguma coisa em mim? Eu acredito, meninas, todas vocês que estão aqui, não sei se são todas empreendedoras, se querem empreender, se querem fazer algo dentro do digital. É muito importante a gente estar caminhando com pessoas que já passaram ou estão passando pelo caminho que a gente quer percorrer. E eu aprendi isso ao longo desses últimos anos, caminhando com pessoas que já estão no lugar onde eu quero chegar. E isso é de uma nobreza fenomenal, porque quanto mais você decide, inclusive eu tenho uma frase aqui, até no meu computador, a sua decisão te conduz para o próximo nível. É isso. Sua decisão te conduz para o próximo nível. Infelizmente, boa parte de nós temos crenças que nos limitam, que nos impedem de tomar decisões. E às vezes a gente toma decisão com um friozinho na barriga. Essas são as melhores, porque a gente sabe, a gente sente. É uma certeza que vem de dentro, não é uma certeza do ego, não é o seu orgulho falando, não é a sua vaidade falando. É uma certeza que vem de dentro, é uma certeza que vem do espiritual, do celestial. E é essa certeza que nos conduz para a gente viver o melhor dessa terra. Seja executando a nossa missão, seja ajudando as pessoas a executarem as missões delas. E é por isso que a gente tem esse encontro tão maravilhoso no sábado, de um dia inteiro, para você não só aprender a ferramenta, a prática, mas para você também sentir, para você também se permitir. Faz quanto tempo que você não tira um tempo para você? Um tempo para você se avaliar, um tempo para você se ouvir. Há quanto tempo você está com essa vozinha, sonhando, tendo pressentimentos, as pessoas vindo te falar algumas coisas e você deixando de lado, deixando na prateleira, porque você não se acha capaz, ou não se acha merecedora, ou não se acha suficiente? Então, há quanto tempo você vem carregando isso e pensando, beleza, eu vou me deixar para depois, mais uma vez. Não, depois eu faço, depois eu vou, depois eu começo. E esse depois, sábado é dia 30 de maio. Nós vamos entrar no mês 6. Segunda-feira começa o mês 6, gente. E já se Metade do foram 6 ano. meses do ano. Então, eu falo isso por experiência própria, sendo empreendedora do digital, ajudando a treinar especialistas, ajudando empreendedores também a destravar nessa parte da comunicação. Quando eu vi o projeto da Lala, eu fiquei fascinada, porque eu acredito que os conhecimentos, eles precisam se complementar. E esse precisar não é um precisar de uma necessidade. Entenda esse verbo como um complemento. É como se cada uma de nós que estamos aqui, Gisela, Julie, eu não sei qual é o nome do que está ali, não está disponível o nome? Azul. Ana Carolina, Azul, E Jardins, que é a moça das velas, que eu já achei fascinante, porque eu amo vela, inclusive tenho velas aqui, eu adoro cheiros, eu sou muito sensorial. Cada uma de vocês está aqui, gente, pelo amor de Deus, não encontrem este simples momento, singelo momento, como algo passageiro. Às vezes, os detalhes, eles escondem vários caminhos que vão nos ajudar na nossa jornada profissional, na nossa jornada pessoal. Então, entendam isso como também um ponto de referência, um ponto de inflexão, um ponto de mudança, um ponto de encontro. Vocês podem dar o significado que vocês desejam. E entendam que isso é importante. Quando a gente tem essa mensagem, quando a gente carrega, quando a gente traz essa mensagem para este momento que a gente está vivendo, é porque, de fato, a gente entende que, a partir dessa mensagem começar a ser entregue, começar a perpetuar no coração, na mente das pessoas, a gente sabe que algo foi plantado. E que, quando essa mensagem é entregue, olha o mais fascinante disso, o mais importante sempre será a mensagem. Sempre será a mensagem que você carrega. E isso tira um pouco o seu peso, ou talvez o seu medo, porque a mensagem ela já está aí, e você sabe. Então, não seja imprudente, não negligencie a mensagem que você já sabe que está aí.
Não negligencie, porque você sabe que isso que você carrega é poderoso. O que talvez te trave sejam só as tuas crenças, falando que, ah, não, isso não é poderoso, não. Ah, não, você nem é boa o suficiente assim. Talvez é isso que está te travando. Mas, para curarmos isso, nós temos um encontro no sábado. A Lala vai disponibilizar para vocês lá no grupo, e também lá no Instagram, para vocês já garantirem um acesso de vocês. Eu tenho certeza que vai ser transformador. E no final vocês vão falar assim, nossa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu não me deixei para depois. Obrigada, Lala. Obrigada a você, Ju. Combinado, então, minhas senhoras. Uma ótima semana. Nos encontramos no sábado. Eu espero vocês e vai ser transformador. Combinado? Beijo. Ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.